Agora, quando a gente fala aqui, ó, fenômenos, tá certo? Tá. Fenômenos luminosos. A gente tem 3, basicamente, ó. Vou desenhar aqui 5 desenhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, ó, tem mais fenômenos, tá? Mas lembra que a gente está tratando aqui da teoria ondulatória, né? Mas a gente tem também a difração, a gente tem também a interferência, só que esse a gente estuda na parte da ondulatória mesmo, lá na aula de ondas. Aqui só os mais principais. Ó, eu tenho um feixe de luz, eu já vou desenhar ele, tá? Um feixe de luz, a gente vai considerar ele como sendo o tipo, tipo um vetor, só que não um vetor, tá? É uma seta indicando para onde que aquela luz estava indo. Então, olha só, imagina que tá vendo um feixezinho de luz, aí ele vai bater na superfície. Aí ele bate na superfície, esse aqui volta. Quando ele bate e volta, você chama isso aqui de reflexão. Ou seja, quando ela incide uma superfície que separava dois meios, tipo o ar da parede, só que ela voltou, ela não mudou de meio, ela voltou a se propagar no meio de origem, então se chama isso de reflexão. Beleza, só que você pode ter o seguinte, ó, você tem aqui raios que estão vindo nessa superfície e estão sendo refletidos. Raios que estão vindo nessa superfície e estão sendo refletidos. O que você consegue perceber aqui, ó? Esses raios antes não estavam paralelos? Sim. E depois? Continuam paralelos. Se mantiver, na verdade, o paralelismo entre eles, é porque além de ser uma reflexão, se chama de reflexão regular. Né? Quem faz reflexão regular? O espelho plano faz isso. Né? Aí a gente acha que essa aqui é boa. Tipo, é boa. Só que, por exemplo, ó, se você tivesse aqui com o seu olho, você não ia enxergar aquele raio azul. Né? Você não ia enxergar aquele objeto que está ali. Então não ia chegar ao seu olho. Então, quando você tem uma reflexão regular, você fica limitado à região que você enxerga. Se você pegar um espelho plano agora, você vai ter um campo visual através dele. Você não consegue enxergar tudo que está atrás de você usando aquele espelho. Né? Por quê? Porque trata de reflexão regular, então tem lugares que a luz não vai chegar mesmo, porque estão todos ali basicamente paralelos. Agora, se você tiver, ó, veio aqui um raiozinho bonitinho, aí ele sofreu reflexão. Aí veio outro. Você viu que faz barulho quando ele chega, né? Aí veio, esse aqui saiu, ó. Aí tem mais outro. Aí esse aqui veio. Ó, paralelo aqui lá. Aí saiu assim, ó. Esse aqui saiu mais pertinho, aí o barulho dele foi diferente, né? Tipo, tá, deixa eu falar. Então, ó, aqui é reflexão também, não é? Só que é uma reflexão não regular. Reflexão, o quê? Difusa. Isso aqui é muito legal, assim, ó. Possivelmente não é a primeira vez que você esteja vendo isso. E possivelmente você lembre que existe uma lei, né, que fala que o ângulo antes é igual ao ângulo depois. Então, quando você já sabe lá na frente, você passa por isso e fala assim, pera lá, o que está acontecendo? Então, eu deixo essa pergunta, né? O ângulo antes está sendo igual ao ângulo depois aí? Então, depois que eu passar a primeira lei, eu volto nesse desenho. Mas vai pensando, vai pensando. Beleza, aí a gente também tem um fenômeno, ó, que você tem aqui a luz vindo. Aí ela estava no ar, né? Ela vai tomar um banho, ela entrou na água. E ela vai mudar de meio, então. Aí a mudança de meio faz com que ela mude a direção, né? Não necessariamente, mas ela muda ali a velocidade e quase sempre muda a direção. Então, se você pegar um lápis e agora colocar dentro da água, você vai ver que ele dá uma curvadinha, né? Exatamente por conta disso. Então, ó, você tem aqui raios vindo paralelos e depois, ó, mantendo esse paralelismo. Então fala para mim o nome desse fenômeno que está aqui na frente de vocês. Não é reflexão, porque atravessou, isso aqui é uma refração. Só como manteve o paralelismo, se chama de refração regular. Certo? Só que você também pode ter agora ó, um raiozinho vindo, aí ele sofreu um desvio. Aí você pode ter aqui ó, outro raiozinho vindo, aí ele sofreu um desvio.
Aí você pode aqui ter outro raiozinho vindo. Aí isso foi um desvio também. Né, isso aqui é uma refração? Sim, porque aconteceu mudança de meio. Só que essa aqui não é uma refração regular. Isso aqui é uma refração difusa. E se você já teve aula de refração, né? Aí você vai falar assim, ué, e aí? Como que usa a lei de Snell aí? Então, fica a pergunta de novo, vai pensando. E você também tem um fenômeno que a luz veio. Isso que fez curva, ó. Mas não pode fazer curva, não. Aí ela bateu e ficou ali, né? Aí como ela não voltou nem atravessou, a gente vai chamar isso aqui de absorção. Aí faz sentido não ter a absorção difusa e a absorção regular, né? Porque absorve, então não tem como ficar paralelo depois. Beleza? Então são esses três fenômenos aí que podem acontecer. Aí esses dois primeiros têm a classificação de ser regular e de ser irregular, né? Ou difusa. Esses dois nomezinhos aí. Beleza? Beleza? Deixa eu jogar pra cá. Vocês. Aí. Fechou. Então vimos aí os fenômenos luminosos. Aí agora a gente vai falar da cor de um corpo. A gente vai falar da cor de um corpo. Beleza. Aí agora olha só. Do que depende do jeito que você enxerga um corpo? Depende da pigmentação que ele foi feito, né? Isso é claro. Pigmentação dele. E da luz incidente. Aí você fala assim, como assim depende da luz incidente? Depende da luz incidente. Aí aqui dentro, ó, eu quero deixar uma classificaçãozinha com vocês. Ó. Uma luz, ela pode ser chamada de monocromática. E uma luz, ela pode ser chamada de policromática. Aí você fala assim, é uma cor e várias cores. Pode pensar assim. Só que se ele falar um som monocromático, também tá certo. Tá? Monocromático significa tem uma frequência. Policromático é mais de uma frequência daí. Tá? Seguinte, ó. Monocromático então tem uma frequência característica, então vai ter uma cor apenas. Uma frequência daquele som apenas. Né? E a policromática tem mais de uma frequência. Quando a gente fala em luz policromática, basicamente é essa aqui só que aparece, tá? É o branco. O branco é a composição de todas. O branco é a composição de todas as cores. Infinitas cores na faixa do visível. Que cor que é a luz do sol? Que manda pra gente. Vai falar amarelo, não, pelo amor de Deus. É branco, né? O sol manda branco pra nós. Aí, com essa luz branca, a gente consegue enxergar os corpos, né? Eu posso enxergar ele azul, posso enxergar ele vermelho, enfim. Então, antes de eu fazer os desenhos, eu quero que você comece a pensar, ó. Você tem uma lâmpada emitindo luz branca aí dentro da sua casa. Aí tá chegando no seu livro. Vamos supor que o seu livro seja azul, né? Como que você enxerga esse azul do seu livro? Porque tá chegando branco em cima dele, não é? Então, esse branco que chega em cima do seu livro, o que acontece com ele? O vermelho, o seu livro não deixou voltar. O verde, o seu livro não deixou voltar. O amarelo, o seu livro não deixou voltar. E o azul, ele deixou voltar. Né? Então, para você enxergar o azul, tem que enxergar o azul no seu olho. Né? Tem que enxergar ele. Então, ele tem que refletir o azul. Então, funciona assim. A cor que ele tem, ele reflete ela. Então, se o corpo é azul, ele reflete o azul. Se um corpo é vermelho, ele reflete vermelho. Se um corpo é branco, ele reflete branco, que daí é todas, né? E se um corpo é preto é porque ele reflete nenhuma, né? Daí não tem luz, então você não vai enxergar ele. Então, ó, quais são as possibilidades, né? Então, depois desse contexto eu vou colocar aqui. Então, imagina, ó, eu vou pegar aqui um corpo vermelho. Eu nunca fiz isso. Pera lá. Deixa eu ver se tem. Deixa ele corrigir aqui antes. Tá ligado? Correção? Tá. Por que você não tá corrigindo? Tá contra eu hoje? Corrige. Porque, menino... Vai ficar assim também. De ódio. Aí, ó. Tem branco? Não. Mas tem cinza. Considera que isso aqui é branco, tá? É quase branco, né?
Senhor, eu não tenho caneta branca. É claro que você não tem caneta branca. Eu tenho Rorex. Pode ser Rorex. Enfim, né, dá um jeito aí. Faz uma legenda, pronto. E o pretinho aqui. Esses três aqui são bem importantes, tá? Beleza. Aí então eu vou mandar a luz branca nos três, ó. Luz branca, luz branca. De novo, se você estiver usando uma caneta, coloca aqui em cima, ó, luz branca e tal, né? Como eu tô desenhando essa cor aí você tá vendo. Branco, branco, branco. E aqui, branco, branco, branco. Antes de eu continuar, perguntinha. Quais são as cores primárias? Quais são as cores primárias? Beleza, aqui do ladinho agora, ó. Deixa eu ver. Vou pegar um corpo branco e eu vou mandar a luz vermelha nele. Depois, eu vou pegar um corpo vermelho e eu vou mandar vermelho. E por fim eu vou pegar o corpo vermelho, ó, e eu vou mandar a luz verde. 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 Pronto, eu quero saber que cor que eu vou enxergar cada um desses corpos aí. Porque, ó, esse aqui é vermelho, branco, preto, branco, vermelho e vermelho. Só que eu tô mandando luzes diferentes, né? Será que eu vou enxergar eles nessa cor sempre? Então, olha só, ó. O lá em cima, esse aqui. Se eu tô mandando luz branca no corpo vermelho, eu vou enxergar que cor? Eu vou enxergar vermelho, né? Então, aqui vai chegar a luz que eu quero. Mas entende o que aconteceu ali. O branco, ele é a composição de todas. Então, nesse branco que está aqui, ó, tem vermelho. Esse aqui é todos ao mesmo tempo? Não. Enfim, tem vermelho, tem azul, tem amarelo, tem todas as cores, né? Só que daí o corpo que é vermelho, o que ele faz? Ele absorve todas as cores, menos uma, menos a vermelha, né? Então, a vermelha que chegou nele, ele refletiu. Então, fazendo isso aqui, você já consegue fazer esse, ó. Porque é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Tá vendo, ó, que os dois são corpos vermelhos? Aqui não estava vindo vermelho. Olha essa caneta roxa também. Não estava vindo vermelho, o que ele fez com o vermelho? Ele refletiu. Então, o vermelho reflete o vermelho. Então, esse cara aqui, você vai enxergar ele que cor? Vermelho, normal. Né? Esse cara aqui também, né? Mas entende o que aconteceu aqui. Ele absorveu uma pancada de cores. Ele só refletiu o vermelho. Esse aqui, ele é um branco e eu estou mandando branco. Você vai enxergar ele branco, né? Mas por quê? Porque ele reflete todas. O branco reflete todas as cores. Então, com esse aqui, você já consegue desenhar esse. Porque, ó, não é branco? O branco reflete tudo que vem nele. Se vem branco, que é todas, vai refletir todas, você vai continuar enxergando branco. Mas se vem vermelho, ele vai refletir o quê? Ele vai refletir vermelho. Então, aqui já é o primeiro que dá diferente, ó. Tá vendo? Um corpo branco, quando você mandou luz vermelha, você enxergou ele vermelho. Faz sentido, mas por quê? Porque ele refletiu o vermelho que chegou sobre ele. Agora, quando você mandou no corpo que é preto, né, que é negro, que cor que você vai enxergar ele? Não vai ter luz, né? Então você vai enxergar ele na cor preta, que é a cor natural dele. Então, olha só, ó, o preto, ele absorve todas, enquanto o branco, ele reflete todas. Né? Então, aqui veio luz branca, ele absorveu todas elas. Né? Então, que cor que você vai enxergar ele? Preta, porque ele não refletiu nenhuma. Consequentemente, esse último, que cor que você vai enxergar ele? Preto também. Mas por que você vai enxergar preto? Esse aqui é o que gera um pouquinho de, tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Olha bem para ele, ó. Olha para esse aqui, olha para esse aqui e olha para esse aqui. Olha a sequência, ó. O primeiro não é vermelho. O que esse vermelho fez para você enxergar ele vermelho? Ele absorveu o azul, ele absorveu o verde, né? E ele fez o quê? Ele refletiu o vermelho. Então, se chegar o vermelho nele, você enxerga ele. Se não chegar o vermelho, você não vai enxergar ele, não vai ter cor, né? Então, ó, se só veio o verde, o que ele faz com o verde? Ele absorve. E se ele absorve, você vai enxergar que cor? Nenhuma cor, né? Sem cor, então você enxerga ele na cor preta. Então ele não refletiu, você vai enxergar ele preto.
Beleza? Então, ó, esses dois últimos você enxerga na cor preta, esse aqui na cor branca, esse aqui na cor vermelha, esse aqui também na cor vermelha e esse aqui na cor vermelha também. Beleza? Então, ó, 3 vermelhos, aí um branco e 2 pretos. Fechou? Tranquilo? Então tem que ver a cor que chega e a pigmentação que ele foi feito também. Beleza? Então falamos aí sobre os fenômenos, sobre a cor de um corpo. Aí a gente chega aqui numa parte interessante, ó. Tipos de feixe. Primeiro, você pode ter uma luz, reflete cor. Não reflete, né? O preto é que não tem reflexão daí, ele só absorve. Aí o não enxergar luz é que você enxerga preto, não existe luz preta, tá? Existe luz, aí a ausência de luz é o que você enxerga como preto. Aí, o que acontece? Ó, eu vou pegar aqui uma lampadinha. Ele não está corrigindo mesmo. Aí essa lâmpada, ela emite luz em todas as direções, né? Vou pegar aqui uma parte específica, ó. Então ela emitiu luz para cá, ela emitiu luz para cá, ela emitiu luz para cá, ela emitiu luz e ela emitiu luz. Pronto. Eu posso ter uma situação em que toda a luz está indo para uma região, que seria o contrário disso, né? Então tá vindo luz para esse ponto, tá vindo luz para esse ponto, tá vindo luz para esse ponto, tá vindo luz para esse ponto e tá vindo luz para esse ponto. Tá, só que aqui eu quero que vocês percebam, ó. Aqui existe uma infinidade de raios, uma infinidade mesmo, né? Se eu pegasse apenas uma partezinha específica, olha só, você consegue perceber que dentro dessa região eu poderia considerar que esses raios estão basicamente paralelos? Sim ou não? Sim, porque eu peguei uma região daquela fonte que estava emitindo luz para tudo quanto é lugar, não é? Então eu posso pegar uma região, ó, isolada, que tem os raios basicamente todos paralelos, ó. Basicamente todos paralelos. Pronto. Então você tem, ó, um feixe chamado de divergente. Por que é divergente? Porque está divergindo de um ponto, né? Tá abrindo. Você tem um feixe chamado de convergente. Por que convergente? Porque está chegando em um ponto. E você tem um feixe que é paralelo. Certo? Então, ó, depois que você tem uma lampadinha ali, né? Mas se você tiver uma distância relativamente grande daquela lâmpada, basicamente vai ter alguns pedaços ali, algumas regiões, que os raios vão estar paralelos já, mais longe. Então, isso aqui é legal de entender depois da experiência que eu vou fazer. O Sol é como se fosse isso aqui, né? Você tem ali, não um ponto, né? Mas você tem ali uma região que está emitindo luz para todos os lugares, né? Então seria uma fonte divergente. Só que se eu pegar uma parte específica, é como se tivesse que a Terra está aqui. Os raios vêm basicamente todos paralelos, né? Os raios vêm basicamente paralelos. Então, para análise ali, quando a gente for fazer sombra, a gente vai pegar os raios todos paralelos ali para desenhar. Beleza? Tipos de feixe tá aí.